Dois caras, João e Pedro, entram em um bar e se sentam. Então, depois de algumas bebidas, Pedro diz: sabe, acho que vou voltar pra faculdade. No dia seguinte, ele visita o reitor da faculdade e pega sua grade de horários. O reitor disse: Pedro, você vai fazer 4 matérias: matemática, português, ciências e lógica. Pedro pergunta lógica: o que você quer dizer com lógica? O reitor responde: deixe-me te dar um exemplo. Você tem um cortador de grama? Pedro diz: sim, eu tenho um cortador de grama. Ok, então, logicamente falando, se você tem um cortador de grama, você tem um gramado. Pedro diz: bem, sim, eu tenho um gramado. E logicamente, se você tem um gramado, você tem uma casa. Sim, eu tenho uma casa, ok? Então, se você tem uma casa, você deve ter uma família. Pedro diz: sim, eu tenho uma família. O reitor disse: logicamente, se você tem uma família, então você deve ter uma esposa. Pedro diz: sim, eu tenho uma esposa, ok? Agora, logicamente falando, se você tem uma esposa, você é atraído por mulheres. Pedro diz: sim, eu sou atraído por mulheres. Uau, não acredito que você descobriu tudo isso só porque eu tenho um cortador de grama. Pois é, isso é lógica. Responde o reitor. Animado, Pedro corre de volta para o bar e encontra João. Ele conta que vai fazer uma aula de lógica. João pergunta: que diabos é essa aula de lógica? Pedro responde: ok, você tem um cortador de grama? João diz: não, eu não tenho. Pedro conclui: então você é gay.